Fala, empreendedor! Começando aqui o episódio número 135, o episódio de abertura da quinta temporada do podcast Consultório Empresa. Um prazer, uma honra ter você aqui. Agora, olha, entrando no quinto ano em que nosso podcast está funcionando, obrigado por sua presença, por sua participação, por todos os seus comentários. Hoje eu quero falar com você uma coisa muito legal. Eu quero te ensinar, quero te mostrar, quero discutir com você sobre matriz de relacionamento entre os players da área da saúde. Então fica aqui que eu já volto. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor, show de bola, começando aqui episódio 135, mais um ano juntos. Começamos lá em 2018, foram 33 episódios em 18, 33 episódios em 2019, depois de 20, 21 e aqui 2022, iniciando com o episódio número 135. E hoje nós vamos falar, como eu expliquei na abertura, sobre a matriz de relacionamento entre os players da área da saúde. Fala, mas Plínio do céu, está complicando, que negócio é esse? Então, eu criei esta ideia de matriz de relacionamento para te levar, para te ajudar a um diagnóstico, para você pensar nesse assunto de uma forma melhor. E eu criei isso baseado em uma frase de um livro muito legal, que eu tive o contato com esse livro a primeira vez em 2004. Eu já li, sem brincadeira, acho que mais de 8 vezes, 18 vezes, eu não sei quantas vezes. E é um livro hoje meu de consulta, que eu recomendo muito, chamado Recursos de Relacionamento para Profissionais de Saúde, de Maria Tereza Maldonado e Paulo Canella. Gosto muito desse livro, recomendo muito, 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 muito. E algum tempo, agora recente, na verdade, alguns meses atrás, numa das minhas turmas de mentoria que eu coordeno, na mentoria Elite, um grupo que já passou pela Action, que já está lá mais avançado, eu destaquei algumas dessas frases que sempre me chamaram a atenção deste livro e trouxe para o grupo analisar, conhecer, discutir. E o grupo gostou tanto que a gente está até aprofundando um estudo bem mais profundo neste livro aqui. A frase hoje que eu quero trazer para vocês é a frase que originou, então, na minha concepção, a criação desta matriz de percepção, né? E a frase é a seguinte, eu vou ler a frase aqui para você, vai aparecer aí na sua tela e depois nós vamos analisar os pedaços, as partes desta frase. A frase é a seguinte: o profissional da saúde, cliente e sua família têm em relação uns aos outros expectativas, desejos, esperanças e exigências. Essa matriz forma o chão do vínculo que se estabelece entre todos. Essa é a frase. Percebe que eles já mencionam aqui o conceito de matriz, mas eu quero te apresentar a matriz desenhada, a matriz conceitual, para a gente transformar isso em algo ainda mais prático. Vamos analisar, vamos destrinchar um pouquinho essa frase, esse conceito, o que os autores aqui estão querendo dizer com essa orientação, com essa afirmação tão forte, né? Eu vou falar de trás para frente, né? Ele diz que essa matriz, ou seja, essa questão dos relacionamentos entre estas partes, forma o chão do vínculo que se estabelece. O chão do vínculo, ou seja, a base do vínculo, a força, a essência do vínculo, né? Ela está exatamente na construção do relacionamento entre todas as partes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e entender é que a matriz de relacionamento, ou seja, o fato de ser um relacionamento plural entre várias partes, esta base, este chão, essa questão fundamental é importante para a gente entender o nosso papel, o seu papel enquanto prestador de serviço na área da saúde, qual é o seu papel no contexto geral, porque sempre vai acontecer com esses players participando em maior ou menor grau, em maior ou menor efetividade.
Muito bem, vamos lá. Então ele diz que os participantes dessa matriz são profissional da saúde, cliente e sua família. Então, veja se não é isso, né? Tem alguns casos que essa participação dos players é bem óbvia e às vezes não. Então, quando que ela é bem óbvia? Quando eu estou, eu, profissional da saúde, atendendo um paciente, por exemplo, uma criança, por exemplo, um idoso, por exemplo, um paciente no leito, acamado, né? E tem a família absolutamente relacionada com esta prestação de serviço. Né? A família está lá visitando no hospital, está vendo o que está acontecendo, quer saber, quer acompanhar, levou o seu idoso lá que está com um problema, sei lá, de locomoção, talvez até de percepção das coisas, e ele vai... Ou seja, a família está absolutamente envolvida. Uma criança, a mesma coisa, né? Os pais vão levar o seu bebezinho ao médico, então está lá o profissional da saúde, está os pais, a família, está o paciente aqui, o cliente aqui mencionado. Esses são os players que são óbvios, né, nesse caso que eu mencionei, mas tem situação que não é tão óbvia, né? Tem situação que o paciente está lá direto, ele e o médico, ele e o dentista, ele é nutricionista, e fala, pô, não tem a família envolvida. Pois é, tem, sempre vai ter. Família / amigos sempre vai estar presente. Em que momento, em que situação que a gente pode considerar, que você precisa considerar que a família vai estar presente? Você passa, por exemplo, se você cria um diagnóstico, aponta um diagnóstico, aponta uma proposta terapêutica, né? E aquela pessoa sai empolgada e depois ela muda a terapêutica, resolve não comprar o remédio, não fazer daquele jeito, faz de outro, toma um chazinho que alguém indicou. É ou não é verdade? Quantas vezes não aconteceu de o paciente modificar ou não fazer aquilo que você sugeriu e ele saiu aparentemente empolgado em fazer? Por que ele mudou de opinião? Ele mudou de opinião prioritariamente pela força da família ou dos seus amigos. Portanto, se esta família, se esses amigos não estiverem envolvidos de alguma maneira ou convencidos o suficiente de que aquilo é bom para aquele amigo, para aquele familiar, as pessoas, por uma série de razões, podem se colocar contras. Isso significa que, como profissional da saúde que realmente queira fazer diferença na vida daquela pessoa, é fundamental também você entender quem são as pessoas influentes ou que vão exercer, que têm uma capacidade de exercer uma influência, uma modificação talvez até de percepção sobre essas pessoas. Quando eu fiz o meu trabalho de mestrado, eu fiz fazendo uma adaptação de uma metodologia chamada Serviqual, que é uma metodologia de análise qualitativa em ambientes de serviço, e por isso é usado também em saúde, só que ela é primeiro ela estava um pouco antiga com a terminologia, e também um pouco mais focada para hospitais, se é que dá para usar na área da saúde, mas para hospitais. Então eu fiz uma adaptação e adequei aquele formulário, aquele questionário, atualizei e coloquei ele como uma proposta para se usar especificamente na odontologia, tá, para vocês saberem. Mas por que eu estou contando essa história? O que tem a ver? Porque antes de eu definir fazer este trabalho de mestrado, eu ia fazer outro. Então eu conversei várias vezes ali com a minha orientadora e tal, e a minha proposta ia ser fazer uma análise da mudança da percepção do paciente pós-consulta, ou seja, imediatamente pós-consulta, com relação a um procedimento estético, e o que acontece X dias depois, então 7 ou 15 dias depois, com a influência de seus amigos e familiares. Então, por que eu tinha proposto isso? Porque eu percebo com muita clareza que isso acontece no dia a dia. Deve ter acontecido com você várias vezes, aconteceu comigo no consultório várias vezes. A pessoa fica muito feliz, né? Eu como dentista, então, fazendo um procedimento estético, uma restauração, uma faceta, o paciente sai extremamente feliz, passa uma semana depois, ele vem e fala, não, essa prótese eu olhei bem, acho que ela está quadrada, acho que ela está não sei o quê. Ela começa a achar coisas que ela não tinha visto antes. Então, ela tem uma primeira percepção e a percepção dela é alterada, ela é manipulada de alguma maneira por impressões de terceiros. Terceiros ficam falando, não, tá bom, tá bom, tá ruim, tá ruim, tá bom, tá bom, tá ruim, tá ruim, faz diferente. E assim sempre foi. Pediatras, não é assim? Pediatra sai, faz orientação, passa algum tempo, os pais começam a seguir orientações diferentes. Por quê? Porque eu sempre fiz diferente, porque a minha avó fez diferente, porque a minha mãe fez diferente e sempre funcionou. Estou vivo, então fiz diferente também. Então, é mais ou menos a mesma coisa, entende?
existe uma influência ali da família na terapêutica, na proposta, na profundidade de diagnóstico, até na credibilidade do profissional. Então, você, profissional da saúde, precisa entender isso, reconhecer isso e sempre que possível estar com essas pessoas de influência junto ou quando não é possível, e muitas vezes isso não é possível, que você já de alguma forma prepare o seu paciente, prepare o seu cliente para poder dar as orientações corretas. Vou te dar alguns exemplos fáceis e concretos de como eu oriento os meus mentorados disso. Você pode, por exemplo, questões específicas e que sejam gerais daquela patologia, daquela coisa, gravar vídeos, gravar áudios, gravar vídeos. Então, aquela pessoa, quando for mostrar para o marido, quando for mostrar para outra pessoa de influência, ele vai mostrar o seu vídeo explicando aquele problema. E a pessoa talvez tenda a entender muito melhor. Material impresso, ela vai entender muito melhor. Você prepara um material de qualidade. Eu muitas vezes já recomendei para profissionais, e muitos já me deram retorno, principalmente médicos, que isso funcionou muito, é gravar um áudio, se possível até nominal. Exemplo, eu estou aqui com a paciente, que é a Cíntia, e seu marido é o Rogério. Então ela falou que ela precisava muito falar com o Rogério que vai apoiar, o Rogério que vai ter... Enfim, então eu gravo um áudio, então eu orientei muito colega já a fazer isso. Pega um celular da pessoa e fala assim: olá Rogério, tudo bem? Aqui é o Dr. Plínio, eu sou cardiologista, enfim, importa o que você seja, da Cíntia, estou com ela aqui, é um prazer falar com você. Eu só queria, estou tendo aqui o cuidado de dizer que ela tem tal coisa, é importante isso aqui, e qualquer coisa, fico à disposição, enfim, dá uma explicação rápida, fico à disposição, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp tal, ou número tal, ou o e-mail tal, enfim, como você preferir. Você entende que esse áudio que vai durar 2, 3 minutos tem um valor inestimável para aquela pessoa? Aquele paciente se sente segurança porque você fez a força para ela, né? Você ajudou ela a convencer outra pessoa que você é o cara ideal para fazer o tratamento. Fica todo mundo com um vínculo muito maior. Isso fortalece muito os seus resultados através da percepção da importância da família nesse contexto todo. Beleza? Fez sentido? Maravilha. Então aqui ele diz assim, que tem uma relação do profissional da saúde, do paciente como um todo e da família, essa interação muito grande, ela vai funcionar com base em 4 coisas, que está lá naquela frase original. Vamos lá repetir essa parte. Essas 4 coisas que vão estar relacionando uns com os outros são expectativas, desejos, esperanças e exigências. Agora eu quero que você preste atenção nisso e eu quero te propor uma reflexão profunda com relação a isso. Porque o que aqui está sendo dito, e por isso é usado o termo matriz, é porque cada uma dessas 3 partes, profissional, paciente, cliente e família, tem estas 4 coisas com relação uns aos outros. Portanto, nós temos uma combinação enorme de possibilidades aqui. O profissional da saúde tem expectativas com relação ao paciente. O paciente tem expectativas com relação ao profissional. A família tem expectativas com relação ao profissional. O profissional tem expectativas com relação à família para algumas coisas. Então, dependendo da sua área, da sua especialidade, do que você faz, do procedimento, situação, estes papéis serão mais ou menos relevantes ou menos presentes. Um veterinário, nutricionista de uma criança, de um adulto, ou seja, cada um desses cenários se compõe diferente, mas os papéis estarão presentes em maior ou menor grau. Ok? Então, eu dei o exemplo agora de expectativas, mas também de desejos. O que o paciente deseja do profissional da saúde? O que você, como profissional da saúde, deseja, não só do perfil, mas do comportamento do seu paciente? Você sempre deseja alguma coisa. Esse é o seu cliente ideal. O seu cliente ideal, você deseja que ele não minta, que ele não faça tal coisa, que ele não te peça coisas absurdas, que ele não te ligue de madrugada. Sei lá, estou dando um exemplo. E você também tem expectativas com relação a isso. A família tem expectativas com relação ao profissional, né? O profissional, às vezes, com relação à família, que a família não intervenha. Vou voltar para o exemplo do pediatra. O pediatra tem uma expectativa de que eu gostaria muito de que a família não alterasse o meu plano de tratamento. Não desse opiniões contrárias com relação à alimentação do bebê. E por aí vai, a amamentação, ou seja o que for. Outra coisa também, as outras coisas são com relação à esperança que se tem, e eu quero chamar a atenção pelas exigências.
que elas também estão presentes em relações de saúde. Imagina uma pessoa numa internação hospitalar, existe desejos, existem expectativas, existem esperanças, mas também, em muitas situações, existem algumas exigências que a família pode estar fazendo com relação à instituição como um todo e ao profissional da saúde, ou aos profissionais, porque tem uma equipe toda. Então, quando a gente fala aqui em matriz, o que eu quero que você pense em cada uma dessas relações. Eu quero que você vou sugerir que você faça 2 vezes a matriz. Uma vez você vai fazer pensando em como que está esta relação. Como é que está a expectativa que os seus pacientes em geral têm com relação a você? Como é que está acontecendo isso? Como é que é a expectativa que você tem com relação ao cliente? Como é que tem a expectativa? Depois isso com esperança, com desejo e com... o que mais que eu falei? Expectativa, desejo, esperança e exigência. Enfim, você vai fazer essa combinação toda numa primeira análise, refletindo com relação a como está, ou seja, fazendo um diagnóstico, e depois, e talvez ainda mais importante, você vai desenhar novamente pensando assim, como que deveria ser? Se eu estou tomando a consciência que o familiar do meu cliente tem esse tipo de exigência com relação a mim, o que eu faço com relação a isso? Então eu começo a desenhar aqui um novo projeto, tomando consciência do diagnóstico, como que eu vou desenhar a nova relação, como é que eu vou construir um novo modelo de relacionamento com esses profissionais todos, com essas pessoas que estão envolvidas aqui. O entendimento dessa matriz traz um nível de maturidade muito grande. Eu te convido a fazer esse exercício porque você vai ver o grau de maturidade, de percepção que ele te traz. Se você está achando bacana agora que eu comentei isso com você, que você está pensando em uns insights ou outro, muitas vezes quando eu falo isso, a pessoa acha muito legal e esses insights ela já acha suficiente. Eu te desafio a você colocar isso no papel e fazer para valer, refletindo de verdade. Você vai ficar perplexo de ver quantas coisas, novas oportunidades de encantar seus clientes, familiares e todos os players que envolvem ali, você tem na sua mão só para fazer esse exercício com muita boa vontade. Você vai ver o quanto isso pode te levar para muito longe. E por fim, agora que você já entendeu como funciona a ideia e a filosofia dessa matriz, eu queria te dizer que essa matriz pode ser muito maior do que isso ainda. Por quê? Porque tem outros players. Eu mencionei aqui em alguns momentos o hospital. O hospital, então, seria uma instituição que vai além do profissional, cliente e familiar. Né? Eu tenho situações de ter intermediários, como, por exemplo, um convênio, né? A operadora de plano de saúde, a operadora de plano odontológico. É mais um player que está nesse mercado. Então, esta outra figura também tem expectativas, também tem desejos, também pode ter suas frustrações por expectativas não realizadas, e uns com os outros. O paciente tem expectativas que o plano de saúde vá cobrir um procedimento. O médico tem expectativa de que o convênio vá pagar o que ele fez de procedimento. Entende? Que tem mais players. Eu fiz a matriz e fizemos a discussão hoje com base nessas 3 figuras, porque é uma frase que está ali no livro, e eu agora te provoco a você dar um passo além, de acrescentar, por exemplo, esses outros 2 players, que vai aumentar bastante ainda a sua matriz, que é a instituição, a clínica, o laboratório, o hospital, ou onde quer que você trabalhe, que é o lugar, a instituição em si, e a outra questão é com relação ao convênio, ao intermediador, ali, se for o seu caso, se você tiver este participante ali no meio. Detalhe, às vezes você não atende o convênio, mas o seu paciente tem expectativas com relação ao convênio mesmo assim, porque ele conta com reembolso. Então, não é porque você não atende o convênio que o convênio não está presente nesta relação. Assim como eu disse, se você só atende você, o paciente, o familiar também está presente na relação, mesmo que invisível para você. Então, quer maturidade no seu trabalho profissional, na sua relação médico-paciente, na sua relação profissional-paciente? Então, reflete muito sobre isso que eu estou falando aqui. Eu dei alguns passos além, fui acima até do que os autores ali provocam no livro, mas essa reflexão sempre me provocou e sempre me fez enxergar que tem muito mais na relação profissional-paciente do que um simples bom dia, boa tarde, seja muito bacana e eu só olho como eu sou simpático. Vai muito além disso. Então, cuida desse detalhe, faz seu diagnóstico, faz a sua matriz, investe nisso.
que você vai ver quantas oportunidades aparecem de você se tornar um profissional extraordinariamente diferenciado em todo o contexto da relação, porque o próprio familiar e os outros participantes, vendo a forma como você age com tudo isso e a sabedoria com que você tem, a proatividade em tudo isso, certamente vai fazer de você um profissional que está num outro nível, muito além e com grande probabilidade de ter um boca a boca e indicações absolutamente autografadas ali por você, tá certo? Um forte abraço, semana que vem tem mais conteúdo bom aqui para você. Este aqui é o podcast Consultório Empresa, meu nome é Pedro Tomás e sempre a gente tem conteúdo bom para você aqui, tá bom? Forte abraço e até lá.